até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aula 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, pela disponibilidade de cada irmão, de cada irmã, daqueles que têm assistido, daqueles que têm compartilhado. Obrigado por esse tempo, papai, para nós precioso, tanto para ensinar, como para compartilhar, como para aprender. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas que realmente têm essa visão de cumprir o chamado do Senhor, de investir e de orar, papai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos fazer uma revisão bem rápida nessa lição. Precisamos conhecer a Bíblia, mas conhecer o Senhor da Bíblia torna-se necessário antes de qualquer outra coisa. A maneira como vemos Deus se relacionar, se revelar em sua palavra, nos permite o quê? Afirmar que Deus se relaciona com o ser humano e quer que nós o façamos também. Por isso é tão importante conhecê-lo e fazê-lo conhecido, como está escrito no livro de Oséias. Então, não se esqueça disso. Cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, revestidos de sua graça maravilhosa, avançamos, levando a mensagem de Cristo onde quer que estejamos. Aonde você for, você se lembre, é um embaixador de Cristo e você precisa entrar nas questões do reino de Deus, o qual você é representante. Tá bom? Texto áureo da lição, vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É muito interessante nós entendermos o contexto desse chamado, o contexto dessa situação. O livro de Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E há ali uma conversa celestial, uma conversa espiritual, e Isaías entra nisso dizendo: eis-me aqui. Mas Isaías também diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. O eis-me aqui de Isaías repercute a tal forma, porque o Senhor não deixaria que ele fizesse isso sozinho. E lá na frente do livro de Isaías, nós vamos ler agora, é o Senhor mesmo que diz para Isaías algo para o povo, algo que realmente vai consolar o povo, porque Deus não nos deixa sozinhos, amados. E no contexto de Isaías, no capítulo 52, você vai ver Deus repreendendo o povo, Deus mostrando para o povo o que estava acontecendo, mas a palavra diz o seguinte: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. O Senhor não vai te deixar sozinho. O Senhor não deixou o profeta. Quando o profeta disse, eis-me aqui, ecoava no mundo espiritual a presença também do Senhor com ele. Por isso, nós vamos ler esse slide da aula passada, da aula retrasada, para você não se esquecer disso. Jesus trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores, do passado, do presente e do futuro. Aqueles que vão tomar essa decisão também. Então nós vimos, por isso tão necessário no Antigo Testamento, no Novo Testamento, esse chamado transcultural, para que a gente pudesse entender o ID de Jesus. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a oportunidade de orar e contribuir com responsabilidade. A introdução: no reino de Deus, cada um de nós tem o seu contexto e sua particularidade. Vamos respeitar isso, ok? Vamos entender que cada um tem o seu mundo. Mas quando você aceita Cristo, aí você precisa entender que o mundo dele, o reino dele, precisa de pessoas compromissadas e dispostas. É papel do Espírito Santo, portanto, direcionar e capacitar todos aqueles que estejam envolvidos com o chamado missionário. Ele não vai te deixar sozinho. Existem aspectos práticos em tudo isso que estamos falando. Portanto, a disposição para enfrentar a batalha de oração por missões.
financiar esta obra de missões, ou a disponibilidade para atender ao chamado, irão variar entre cada um daqueles que são chamados. E sabendo disso, nós vamos para essa reflexão da aula de hoje. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o fundamental para nós nessa aula: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É impossível, então, que Deus não esteja conosco. A missão foi dada a nós, mas o objetivo de salvar os pecadores, de salvar o mundo todo, é do Senhor. E se Ele vai te usar, é impossível imaginarmos uma obra missionária sem pessoas comprometidas com os valores de Cristo. Por isso, a palavra compromisso. E lembrando mais uma vez, Ele também tem compromisso conosco. Cada um de nós precisa entender isso. Igreja, eu, você, nosso papel também é orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Estamos falando sobre portas de Evangelho, sobre oportunidades, sobre lugares, sobre pessoas. Então, o Espírito Santo é o agente principal em todas essas coisas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, Paulo está dizendo, escrevendo aos Efésios, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo deixa claro em suas cartas que valorizava e muito essa disciplina espiritual tão importante em todos os aspectos. Qual disciplina? A oração. Para que me seja dada a oportunidade no abrir da minha boca, para que eu seja efetivo, para que eu seja realmente pronto em fazê-lo, para que o Espírito Santo continue guiando você, meu irmão, minha irmã, eu, cada um de nós, na pregação do Evangelho. Perseverai na oração. Ele agora está escrevendo aos Colossenses. Ele escreve também aos Tessalonicenses sobre isso. Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ele fala de novo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Generosidade, liberalidade, compromisso, despertamento surgem através de nossas orações. Que haja direção de Deus e refrigério em suas vidas, nas esferas física, emocional e espiritual. Na vida de quem? Das pessoas que têm ido para o campo missionário. Somos colocados pelo Senhor como atalaias nos muros da cidade e temos a responsabilidade de não permitirmos que invasores entrem e destruam nossa sociedade. Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Foi dito por um pregador muito famoso. Salvação para os perdidos? Que tal então investir nisso? Se cremos então que o avivamento tão comentado, tão esperado por tantos, é uma ação soberana do Espírito Santo, a oração é a maneira pela qual veremos essa ação acontecer. Privilégio, então, ter acesso a esta ferramenta tão funcional em todas as áreas da nossa vida, a oração. Por que tão funcional? Por que todas as áreas? Você precisa orar. Paulo escreve: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Então, avivamento precisa de quem? Do Espírito Santo. A oração, a direção, o discernimento precisa de quem? Do Espírito Santo. Por isso, na aula passada dissemos, e vamos dizer de novo, é tão importante
você perceber o Espírito Santo se movendo na sua vida através das coisas que você faz. Então, saber que orando, contribuindo ou mesmo indo, você está cumprindo o chamado de Deus, isso é motivo de alegria para nós. Seja no campo, na cidade, os estudantes, trabalhadores, donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, nos hospitais, nos presídios, nos albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, praças, açougues, padaria, farmácia, no Uber, no táxi, na rua, eventos em massa, individualmente, com recursos ou sem recursos. Onde for, iremos. O que é esse recurso que eu estou citando? Muitas vezes você tem um panfleto, muitas vezes você tem... E se você não tiver? E se você não tiver acesso a esse recurso? Muitas vezes você tem dinheiro para ir, você tem... E se você não tiver? Muitas vezes você pode viajar, muitas vezes você não pode viajar. E se você não tiver recurso? Você vai ficar limitado? Não. Aonde for, nós iremos. Isaías foi chamado no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lembra dessa passagem? Jeremias, antes que você fosse formado, Jeremias, eu te consagrei profeta às nações. Jonas foi chamado para ir para uma cidade totalmente perdida, a cidade de Nínive. O que aconteceu? A cidade se arrependeu. Nós vemos Filipe, ele foi levado por uma direção do Espírito Santo a pregar para aquele eunuco. Vemos Paulo, ele estava ali, como diz aqui, foi interrompido no caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha um propósito maior. Não há então um padrão, mas assim o quê? Um chamado. E nós precisamos ser o quê? Obedientes a esse chamado. O testemunho e caráter do cristão é de suma importância para qualquer tipo de serviço. Seja na igreja, seja do lado de fora da igreja, seja no mundo, na sua cidade. Então, se lembre que o tempo todo, o que acontece conosco? Estamos sendo observados por aquele que sonda mentes e corações. E olha o que ele diz na palavra. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu pus as referências aí de Marcos, Mateus e Lucas para você poder parar essa aula, pegar a sua Bíblia, ler a mesma passagem nos evangelhos e entender que alguns põem um ponto diferente. Como é que nós vamos para nada mais serve, a não ser para ser pisado? Aí o outro evangelista diz o seguinte: porque o sal perdeu o sabor, ele, a não ser para ser lançado no monturo. Leia essas passagens paralelas, os três evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e veja que interessante, como palavras às vezes diferentes despertam o nosso entendimento para outras coisas. Mas o importante, nós somos sal, e o sal serve para poder salgar. Nós precisamos despertar nas pessoas a sede, através do sal, para que elas possam receber a água da vida dentro delas. E continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Conclusão. Eu quero que você lembre de uma coisa. No versículo passado, eu grifei as vossas boas obras. Lembre-se, você está sendo visto pelas boas obras e pelas más obras também. Não só pelo Senhor, mas pelas pessoas. Por isso, o testemunho é tão importante. Por isso, o caráter forjado a cada dia, de acordo com a palavra, de acordo com a oração, de acordo com a comunhão, é tão importante para você, cristão, para mim que sou cristão. Então, vigie, ore e busque a face do Senhor. Sabemos da intensa perseguição aos cristãos que os motivou a saírem da zona de conforto. Ou seja, eles não queriam estar em Jerusalém, mas ali era uma zona de conforto para eles.
Porque a perseguição começou. Jesus tinha morrido, eles estavam com medo, estavam preocupados, mas a perseguição começou. E aí, o que eles iam fazer? Ainda que passageira essa perseguição, para cumprirem o ídolo de Jesus na Judéia, Samaria e, enfim, até os confins da terra. Eles foram realmente enviados. E a perseguição veio e trouxe para eles naquela época e até hoje. A perseguição faz com que a igreja cresça, com que os propósitos de Deus sejam cumpridos no mundo todo. Mas lembre-se de Filipe. Lembra do eunuco? Sua efetividade deve ser reconhecida. Aquele homem era um alto oficial da rainha de Candace, posição significativa em um país distante. Sua conversão com certeza causou um impacto positivo sobre aquela nação. E eu não posso deixar de botar para você aqui, para você ler junto comigo, o versículo que fala: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, e olha que interessante, a Gaza. Este se acha deserto. O que aconteceu? A obediência de Filipe, ele se levantou e foi. Não se esqueça, meu amado. Talvez hoje Filipe pensasse, mas Gaza, justo aquela região, ele foi. Por quê? Porque Deus não desistiu do pecador. E olha essa imagem. Eu gosto demais, porque ela tem várias interpretações. Mas a principal delas, eu quero que você pense nessa palavra: atitude. Ele está saindo de um lugar para um lugar maior, para um lugar mais espaçoso, para um lugar onde ele vai ter mais oportunidades. Então, lembre-se disso. O ID de Jesus é para que você vá e pregue o Evangelho, para que você anuncie as virtudes do Senhor até os confins da terra. Então, fique em paz e que você possa crescer na graça do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude, do poder maravilhoso do Senhor, para anunciar para as pessoas que Jesus Cristo está vivo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o meu, o seu, da humanidade, mas ele ressuscitou. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.